A comparação está te destruindo. O grande problema da maioria das pessoas é olhar justamente para a jornada dos outros e metade das suas frustrações são por comparação. Ser diferente muitas vezes é um privilégio, mas nós insistimos em nos manter no padrão da sociedade. Pessoas vazias e sem originalidade. Vemos mais do mesmo em todos os lugares, seja na internet, com aqueles conteúdos aparentemente perfeitos, e você ali absorvendo e tentando copiar. Mas quando é que você vai perceber que a sua singularidade é justamente o que faz alguém gostar de você? O diferente sempre se destaca, e ser diferente é um privilégio. E no vídeo de hoje nós falaremos justamente sobre isso. Então, se você deseja parar de se comparar e encontrar a sua originalidade, fica até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vitória Brant, muito prazer. Caso você seja novo por aqui, neste canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, transformação de mentalidade, criação de novos hábitos, foco. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito nesse canal, aproveita para clicar aqui embaixo nesse botão vermelho e se inscrever. Você é o maior milagre da natureza. E a sua singularidade pode te destacar de outras pessoas. Acontece que muitas vezes você não consegue enxergar isso. E para pensar, muitos de nós tentamos ser aceitos e a gente quer parecer perfeito, seja na roda de amigos ou então na internet. Mas sinceramente, você só vai ser realmente feliz quando encontrar o seu próprio destino sem ficar olhando para o lado. Eu me lembro que quando eu comecei a minha jornada no digital, eu atrasei mais de um ano dos meus resultados, justamente porque eu me comparava demais. Em 2021, o meu maior desejo era crescer no digital e fazer muitas vendas. Eu sinto que eu me auto-sabotei em muitas vezes, porque eu sempre olhava para os vídeos que as pessoas estavam criando e eu não tinha nenhuma coragem, de verdade, de sentar e falar, agregar conhecimento. Todos os meus vídeos que eram publicados ali no TikTok, eu divulgava, produtos. Um nicho era sobre lei da atração, então eu sempre colocava paisagens e frase, e era muito frustrante, porque eu vivia olhando o que as pessoas estavam fazendo, e eu pensava que se eu fizesse igual ou parecido, eu também teria os mesmos resultados. Acontece que eu nunca obtive os mesmos resultados. E ali estava eu só me afundando cada vez mais e mais, falando sobre coisas rasas e que talvez não fosse o que eu realmente queria falar, o que eu dominava de verdade ali. Eu podia estar falando sobre coisas que eu gostava, como conhecimento, mentalidade, livros, desenvolvimento, e eu não falava nada sobre aquilo. Mas chegou um momento em que eu percebi que não dava mais para sustentar aquilo. A comparação só me fez perceber que ser original era o que realmente importava e era aquilo que finalmente ia me fazer atingir, o potencial que eu tanto desejava, os resultados que eu tanto almejava. E de verdade, é isso que eu quero que você perceba. Quanto mais autêntico você é, mais resultados você tem. Eu tô falando aqui da minha experiência, tá? Enquanto eu estava ali olhando e me comparando, eu só me frustrava, porque eu via que as pessoas tinham resultados que eu não tinha. Agora, quando eu saí daquele resumo de olhar a vida das pessoas em partes, na internet, depois quando eu saí daquele ciclo, eu comecei a ver que eu também tinha o meu potencial, eu também tinha coisas boas, sabe? Você não é só os livros que você lê, as pessoas que você convive, você também é as experiências que você teve, você é a história que você está escrevendo, então as suas frustrações, os seus fracassos também contam uma história e fazem com que outras pessoas se conectam. E quando eu percebi aquilo, a minha vida mudou, sabe? Porque eu entendi que estar hoje falando sobre algo que eu domino, por exemplo, leitura, eu aprendi a gostar de leitura. E como vocês sabem, toda semana eu tenho trazido um estudo específico de cada capítulo desse livro. E eu acredito que o capítulo que a gente vai falar hoje vai abrir muito a sua mente. E no pergaminho de hoje a gente vai falar justamente sobre autenticidade. E você vai abrir a sua mentalidade para absorver esse conhecimento. E eu tenho certeza que quando você sair desse vídeo, meu amigo, você não vai mais ter a mesma visão de comparação que você tinha antes. E agora eu vou ler para você um trecho do livro que diz assim: desde o começo dos tempos, jamais houve outro com a minha mente, meu coração, meus olhos, meus ouvidos, minhas mãos, meu cabelo e minha boca. Ninguém que me antecedeu, ninguém que ainda vive, nem ninguém que virá pode andar e falar e pensar exatamente como eu.
Todos os homens são meus irmãos, porém sou diferente de todos eles. Sou uma criatura singular. Eu sou o maior milagre da natureza. E esse é justamente o nosso primeiro conceito. Você é o maior milagre da natureza. Ser singular é incrível e entender que ninguém é igual a você pode te libertar. Para só para pensar, as coisas mais belas da vida são raras. Os diamantes, por exemplo, eles são geralmente encontrados em um tipo de rocha vulcânica e o brilho dos diamantes vem depois de lapidação. Eu e você, meu amigo, nós somos como um diamante bruto e naturalmente nós precisamos ser lapidados, só que nós temos o nosso próprio brilho. Parece muito bonito falando assim, né? Só que, para você ser melhor do que você é hoje, é preciso aceitar a sua singularidade. E quando eu digo aceitar, eu estou falando para você parar de se esconder, de esconder quem você realmente é. Sabe, você está ali o tempo todo tentando se moldar em prol dos outros. Não que você não deva se moldar para ser melhor, não é isso que eu tô falando, mas é você tentando ficar melhor para se encaixar no que as pessoas pensam que é melhor. O livro declara: basta para mim de vãs tentativas ou imitação dos outros. Você já pensou se o Einstein tentasse ser normal, padrão, parecido com os outros? Cara, ele simplesmente não teria revolucionado a física. Eu tô dando um exemplo do Einstein, mas eu nem sou fã dele. Eu só tô querendo dizer que, assim, as pessoas famosas e que realmente se destacaram, o que elas têm que fizeram elas crescer e atingir o sucesso máximo? Foi entendendo que o conhecimento que elas tinham e a diferença que elas carregavam poderia mudar o mundo. Tem até uma frase do Einstein que diz o seguinte: mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Então olha só, o primeiro passo para dar fim à comparação é reconhecer a sua autenticidade. E é isso que você precisa fazer, olhar mais para si mesmo e para o seu propósito. E agora nós entramos no nosso segundo conceito. Reconheça o seu potencial. Entenda isso de uma vez por todas. Você tem muito potencial aí dentro, mas se você não colocar em prática, o seu corpo, a sua mente, o seu coração vão estagnar. Jamais ficarei satisfeito com as realizações de ontem, nem me entregarei mais à vanglória dos meus feitos que, em realidade, são pequenos demais para serem sequer reconhecidos. Posso realizar muito mais e realizarei, pois por que deveria o milagre que me produziu findar-se ao meu nascimento? A verdade é que a satisfação te impede de evoluir, porque você se acostuma com a sua própria realidade. Você não está nessa terra por acaso, você está nessa terra com um propósito que é evoluir, expandir, não se contentar com quem você é e com o que você já tem hoje. Por isso eu te falo, expanda os seus conhecimentos, leia mais livros, se esforce para ser melhor, estude mais e assim você encontrará um motivo único em você que te torna especial. E sabe, às vezes o que parece te diminuir é justamente por falta de aprimoramento. Se você não aprimora naquilo que é bom, se você se contenta com o que já tem e não expande isso, se você não desenvolve as suas capacidades, você continua sendo uma pessoa medíocre. Recentemente eu ouvi uma frase muito incrível da Luana Carolina em um podcast e perguntaram para ela o que ela faz para ser uma pessoa confiante. E ela disse que é se manter no seu círculo de competência. Aquilo ali me deixou impactada, sabe? Porque muitas vezes a gente quer ter muito conhecimento, a gente quer abrir um leque de coisas, só que na verdade quando você se mantém no seu círculo de competência, que é fazer um pouco mais aquilo que você já sabe, aprimorar aquilo, estudar mais naquele mesmo assunto, você se torna uma referência. Então, muitas vezes, quando a gente tenta sair da nossa zona de conforto, em relação de conhecimento, a gente acaba se perdendo, sabe? Porque se a gente é bom em uma coisa, por que a gente não continua cada vez mais se aprimorando e evoluindo? A verdade é que ser bom não basta. É preciso continuar crescendo, evoluindo e sem comparação. E o nosso terceiro conceito é: ignore a derrota. Todas as vezes em que você perceber que as pessoas estão vencendo, evoluindo e você está ficando para trás, lembre-se desse conceito. Recebi olhos para ver e mente para pensar. E agora conheço um grande segredo da vida, pois percebo finalmente que todos os meus problemas, desânimos e agitações são, na verdade, grandes oportunidades disfarçadas. Todas as pedras no meio do caminho são, na verdade, oportunidades disfarçadas. Todas as vezes em que você parece estar atrasado, você está ali naquela situação
para aprender. E todas as derrotas te fazem ser cada vez melhor, porque quanto mais você erra, mais experiências você tem. E você sabe exatamente como traçar o caminho certo para atingir o êxito. E uma coisa que eu falo para você é: não se engane pela aparência dos outros. A internet, meus amigos, ofusca muito a realidade da situação. E eu falo isso porque eu estou na internet. Muitas pessoas tiram conclusões precipitadas ao meu respeito, por exemplo. O fato de eu estar aqui trazendo um conteúdo que parece muito evolutivo, né, e que tem muito conhecimento e tal. Gente, vocês não sabem quantas vezes eu me senti frustrada, pequena, sabe, por me comparar com as pessoas. Todo o conhecimento que eu passo aqui para vocês em forma de vídeo, né, das minhas experiências, é para tentar de alguma forma mostrar para vocês que a realidade é que você pode melhorar se você persistir, se você aceita a transformação. Logo, você vai ter sucesso. Agora, se você permanece estagnado e olhando apenas para a jornada dos outros, você nunca vai evoluir. E sabe, uma verdade é que a natureza não conhece a derrota. E após cada vitória, a próxima luta se torna menos difícil. Então, continuar e persistir entendendo isso, de que você é o criador do seu próprio destino, e independente do que as pessoas falem ou ditem para você, você deve permanecer, se reconhecendo como uma pessoa singular e autêntica. Você vencerá se guardar estes conceitos. Você é uma pessoa singular. Então chega de olhar para a jornada dos outros. Chegou a hora de escrever a sua própria história. E se você reconhece isso e chegou até esse momento do vídeo, deixa aqui para mim nos comentários: eu reconheço o meu potencial. Meus amigos, estamos chegando ao fim desse vídeo e eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês um pouco mais sobre os conhecimentos desse livro, O Maior Vendedor do Mundo. E eu quero falar com você, se você tem desejo de aprimorar os seus conhecimentos, atingir os seus objetivos mais rápido, ser mais intencional e parar de procrastinar. Então eu te convido a conhecer a minha mentoria. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Caso você queira ter acesso à mentoria, é só clicar nesse link. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha essa mensagem com alguém que precisa desse conteúdo. Agora eu vou ficando por aqui. Um beijo, meus amigos, e até a próxima.